Fala pessoal, e o Flamengo, hein? O Flamengo que tem arrancado elogios da mídia paulista e de toda a mídia aí do país. Ficou interessado e quer saber o que foi que eles falaram aí a respeito do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. O meu Tetra quer falar do jogo. Então as imagens aí na tela, Tetra, porque agora a gente tem que aguardar para ver como é que o São Paulo vai proceder na escolha do próximo treinador. E o jogo de ontem já rolou. Quero saber o que você achou, Zinho, agora falando de bola. Não, voltando a falar aquilo que no comentário para o Carpini eu quis destacar o Tite, né? Nas mexidas. Mas assim, um primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, muito bom do Flamengo, muito bom. O Tite preservou, né, pelo departamento médico, o craque do time ali, o cara diferente que a gente sempre falou. Como é que vai ser o Flamengo? Ah, o Arrascaeta não joga. Como é que ele vai fazer? Aí a gente falou, poxa, o De La Cruz, quando começou a temporada um pouquinho mais adiantado pelo lado direito, não rendeu, né? Não conseguiu, assim, correu, dedicação, que ele é uma formiguinha, não para. Mas ele, quando recuou um pouquinho, quando o Gerson teve um problema de saúde, aí o De La Cruz despontou. E aí, quando não joga o Arrascaeta, o Tite adianta ele um pouquinho, né? Adianta ele, porque tem um ala e tem um Pulgar, e o cara arrebentou. Novamente, destaque do jogo, De La Cruz, fazendo gol, participando da jogada do gol do Pontinha, Luiz Araújo. Entrou no lugar do Cebolinha. Então, assim, vi um time muito concentrado, um time muito aplicado, um time bem ajustado e com a mão do treinador. Eu vi o Flamengo. Pode não ser o Flamengo brilhante que muita gente quer, ou alguns torcedores que reclamam ainda, a gente vê no Maracanã reclamações. Mas eu, olhando o jogo, pela parte tática e o comprometimento dos atletas, eu vi um Flamengo muito forte. Né? A gente está falando, o Flamengo ainda não jogou, o Flamengo ainda não fez um grande jogo. Eu achei um jogo muito bom do Flamengo. Um jogo de time que está demonstrando aquilo que a gente fala, do elenco bom e que vai brigar pelos títulos. Assim, o Bruno Henrique sendo ovacionado pela torcida, como a Dani gosta, né? Do ladinho dele, do lado esquerdo, que aí ele vai muito bem. Não é isso, assim, eu só acho que ele vai melhor e ontem talvez tenha ido melhor ainda do que nos últimos jogos. Ele vai melhor quando ele está naquele pedaço da esquerda ali. Não, concordo com você está certíssima. Você está certíssima. Não, ali ele é o cara. Ele é o cara. Né? Então, assim... Mas eu gostei disso, né? O Flamengo não dependente do grande craque do time, assim, o cara diferenciado que é o Arrascaeta, eu vi soluções, né? E olha que o Gerson entra, o Vitor Hugo entra, ele faz outra mexida também, né? Igor Jesus. O Igor Jesus entra um pouquinho antes. Ele ameaçou botar o Carlinhos, mas não colocou, né? Uhum. Então, assim, mas eu vi nas mexidas dele... o time cai de produção porque perde esse lado esquerdo com o Bruno Henrique, principalmente, né? E o De La Cruz sai também do jogo, então tira essa dinâmica desses dois, o time dá uma quedinha, vejo uma melhora do São Paulo com as mexidas, mas o que eu quero destacar é o seguinte, o Gerson ainda está ganhando ritmo, gente. Claro. O Gerson ainda não é o Gerson que a gente conhece. Aí imagina esses caras, todo mundo inteirinho para o Tite usufruir, mexer, mudar, organizar. Então, assim, vi um Flamengo muito forte. Eu gostei muito do jogo do Flamengo ontem, claro, tirando quando tem as substituições, o time deu uma queda de produção. 70 minutos o Flamengo dominou o jogo completamente. Nos 20 minutos finais, exatamente quando acontecem essas alterações... Desculpa, Pascoal, te interromper, mas só para... Assim, vocês acham que 70? Eu fiquei com a sensação, e aí quero ouvir todos vocês sobre isso, que assim, o Flamengo demorou ali uns 10, 15 minutos para entender que colocar a bola no chão era valioso para o Flamengo. No começo do jogo, você está falando? O começo do jogo é meio que uma pelada de bola aqui, bola ali, que era melhor para o São Paulo. Sim. Mas é porque o São Paulo rebatia muita bola e o Flamengo... isso. O Flamengo ficava... ou então ganhava a segunda bola, ou a bola era rebatida, a bola ficou muito no ar. Quando o Flamengo entendeu que botar a bola no chão, a qualidade técnica é maior, o jogo melhorou. Sim, para simplificar o tempo de jogo, em 90, 70 minutos do Flamengo e 20 minutos do São Paulo. Esse garoto... vou contar uma coisa para vocês aqui. O Flamengo tem um volante que chama Igor Jesus.
ele é do ramo do futebol, hein? Esse moleque é o outro moleque do ramo do futebol, hein? Ele deu um corte nos caras, deu 2 cortes na entrada. Quando ele acho que ali uma entrada inclusive dá a bola para sair um gol e o goleiro tira. Vou falar para você, ele é muito bom jogador. Muito bom, inteligente, driblador, capacitado. É mais um que o Flamengo descobre. E eu concordo com o Mauro. Ferreirinha perdeu a bola do jogo. Perdeu. Assim, o Tite é muito detalhista, a comissão, o Kleber e tal, né? Eles gostam muito de números, né? Muito. E quando ele for olhar, eu concordo com o Zinho, o Flamengo jogou bem, depois eu vou até finalizar em cima disso. Não acho que jogou muito bem. O Tite não deve gostar dos números. O São Paulo teve mais posse de bola no jogo foi no Maracanã e que o Flamengo deveria ter mais. O São Paulo, no segundo tempo, finaliza mais vezes do que o Flamengo. Essas coisas não devem agradar o Tite, além de que no segundo tempo, né? O São Paulo finalizou mais. Isso aí é do jogo todo? O jogo como um todo, né? A gente não tem posse só de o bola lá, tempo, 53, passes certos, ó. O Flamengo teve menos do que, imagina, o time com a qualidade do Flamengo. Menos posse, menos passes certos e menos... Mas ó, são organizações muito parecidas ali, né? Essa é pro jogo todo, 6-3. Mas no primeiro tempo foi uma finalização certa, que foi o gol do Flamengo, e teve uma no gol. Foi tudo muito igual em números, né? E que o Tite se debruça muito sobre isso. Chances, tá vendo? Se a gente quem não viu o jogo vai ver só esses números, fala, pô, esse jogo aí foi aquele 2-2 que o Mauro falou, deve ter sido, porque ó, tá muito igual. E não foi. Teve mais Flamengo no jogo. Olhando os números, eles não representam exatamente o fato de ter tido mais Flamengo do que São Paulo. O Flamengo teve muito mais chance de ganhar. Em que pese o Ferreirinha do jogo, no final quase que empatou. Agora, eu acho o seguinte, que é exatamente dentro da linha do que o Zinho estava falando. Flamengo está jogando o quê? 60%, 70% do que pode? Os adversários que se cuidem. Imagina quantos times jogar 95%. Vou dizer que vai jogar 100%. Ou seja, o Flamengo está melhorando, já ganhou uma liderança depois de 115 rodadas, né? Sim. Desde o título 2020, quando foi campeão, perdendo para o São Paulo, inclusive, né? Coincidentemente, fazia tempo até que isso... O ano passado não ganhou nenhum jogo do São Paulo, e em 2020, com o Rogério Ceni, né? Foi campeão. O jogo, o pessoal ficou vendo o jogo na televisão, isso é aquele gol do Edenilson no Internacional, o bico da chuteira estava na posição de impedimento. Aquela foi... Aí terminou na liderança... Foi campeão, apesar do Rogério Ceni. Aí esse ano deve ganhar um monte de títulos, vamos dizer, apesar do Tite, que tem gente que ainda não gosta do Tite, mas a tendência é que ele consiga títulos, porque o time é muito bom. E aí, o que acontece? De lá para cá, nunca mais foi líder, ok, mas enfim. Começou o campeonato, está muito no início, tá. O Flamengo ainda não está jogando tudo isso. Mas já ganhou 2. E só tende a melhorar. A gente não imagina, o Zinho está falando, o Gerson não está jogando tudo isso. Ontem Popô, Arrascaeta. Gente, vai ficar ruim. Foi líder então. Foi naquele jogo que perdeu para o São Paulo aqui, ó. Foi aqui no Morumbi, 2-1 e foi campeão aí em 2020, a última rodada, 38ª. 1.146 dias. São 115 rodadas, né, dos campeonatos de 21, 22, 23. Mas enfim, os outros que abram o olho, porque a tendência é realmente o Flamengo melhorar. Não chegou ainda no auge, mas deve melhorar. E antes de melhorar, já está liderando o campeonato. Está muito no início, mas é melhor ter 2 vitórias do que uma vitória e um empate, do que 2 derrotas. Então, assim, a perspectiva é muito boa, é muito boa. E olha só do jogo de ontem que o Pedro não fez gol. Se o Arrascaeta é o debochado, já tem que arrumar... O Rafael fez milagre na jogada do gol do De La Cruz. Então, mas já tem que arrumar um nomezinho, um apelido aí pro De La Cruz, hein? Pelo amor de Deus, joga demais, pelo amor de Deus. Vai ter o debochado e o outro. Motorzinho rubro-negro. Motorzinho. É o que dizem por aí. Mas olha aqui, eu vou até abrir a hashtag aqui, que vocês ficam falando desse negócio, apesar do Tite, tem gente que não gosta do Tite. Eu quero ver o que a torcida do Flamengo tá falando hoje, ver se isso aí realmente existe. Enquanto eu olho isso, eu quero ouvir o Tite, porque o Tite ontem acha uma solução sem o Arrascaeta competitiva e fala sobre ter poupado o jogador. Jogos. Foi informações, 10 jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido 5, empatado 3 e vencido 2. É muito difícil jogar, pela qualidade do adversário, pelo clima, porque tu não consegue o horário
Tu não consegue impor um ritmo mais forte, às vezes. O clima tem interferência nesse aspecto. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui tirou 10 do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil. Mas e antes, para tirar o 10? Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade, é inevitável nesse calendário. É inevitável. É inevitável a troca em todos os setores. Ou na entrada, como aconteceu, para te dar um vigor mais. Fui procurar alguém aqui que não gostasse do Tite, não encontrei, mas encontrei o Vicente Freitas falando assim, ó, jornalistas, não tem Inter na liderança? Tem, sim, senhor, empatado com o Flamengo em número de pontos. Segura essa pedrada aí, minha senhora. Espaço especial para falar desse jogo. O único visitante que venceu na rodada foi o Internacional. Mas, Zinho, eu acho que o Tite coloca ali é muito valioso quando a gente faz um retrospecto recente desse Flamengo e entende que, assim, há muito pouco tempo a gente olhava o time do Flamengo sem o Arrascaeta e era um deserto de ideia, né? Era um outro time, mudava muito de característica e agora, tudo bem, tem a chegada do De La Cruz, que é valiosíssima, mas o Tite consegue solucionar um problema antigo do Flamengo, que seria a ausência do Arrascaeta em determinados jogos. Não, é isso aí, é como ele falou. Em outras ocasiões, quando se tirava o Arrascaeta, e ele também, se não ganha o jogo, ia ter a cobrança. Deixar o Arrascaeta no banco é o resultado no Brasil, mas ele explica. Isso ali não é tirar por tirar, vou tirar, não quero que ele jogue esse jogo, não é isso. Porque tem um estudo, tem as informações do departamento médico. O Arrascaeta, a gente tem que lembrar que toda vez que ele joga uma sequência muito grande, chega no meio da temporada em diante, começa a vir as lesões no Arrascaeta. E ele sofreu muito com isso e o Flamengo sofreu não podendo contar com ele. Aí sim, por problemas físicos mesmo, de contusão. Eu lembro que teve decisões que ele entrou assim, não estando 100%. É porque era um jogo decisivo, tinha que colocar ele. Então eu acho que isso é aprender com o que aconteceu no passado. Vem um treinador que gosta dessas informações, trabalha em conjunto com o departamento médico, e nesse início de temporada há a possibilidade de fazer isso. Agora ele também tem em mãos mais opções, mais condições de substituir o Arrascaeta. Acho que ainda com a característica do Arrascaeta não tem. Não tem, assim, um jogador com o estilo do Arrascaeta. Não estou falando que é igual ao Arrascaeta, porque é difícil você ter dois Arrascaeta no mesmo time, né? Então, assim, mas que faz essa função do 10 que infiltra na área, do 10 que dá o passe e a assistência, né? Então, assim, o próprio De La Cruz, ele se destaca jogando um pouco mais à frente, mas com um estilo de jogo diferente. Mais formiguinha, como vocês falaram, mais motorzinho. Não para, vai aqui, vai ali. Tem até mais dinâmica do que o Arrascaeta, ele é mais rápido do que o Arrascaeta, né? Você vê os driblezinhos dele e a arrancada dele, ele é uma formiguinha, corre mesmo. O Arrascaeta é mais cadenciado, mas tem uma técnica mais refinada para mim, né? Então o Tite vai buscando essa solução. Como é que ele fez? Colocou 2 volantes, até liberando um pouquinho mais o Pulgar do que o Alan, né? E aí tinha homens de velocidade pelo lado do campo. Ele explorou essa intensidade, essa velocidade, e tirou um pouco o que você falou, né, Dani? O Flamengo no início não estava com aquela posse de bola, de toca aqui, toca ali, vem aqui, busca aqui, dialoga aqui, vai para um outro lado, rodou, não deu. Não, o Flamengo estava intenso, estava com velocidade, estava com pressão no adversário na frente, estava com muita disputa. Por isso que eu falei, essa competitividade que eu achei até boa do Flamengo. Então o Tite buscou nisso. Teve um momento que ele segura, de repente o Alan vem fazer esse trabalho com o Pulgar, né, que tem essa característica. O próprio De La Cruz baixou um pouco essa só correria, e o Flamengo começou a tomar mais conta do jogo. Mas é mérito do Tite, buscar soluções quando não tiver o camisa 10 dele. Joga com a 14, mas é o camisa 10. A Arrascaeta fez falta, Pascoal? O Arrascaeta faz falta em qualquer situação.
Você imagina 2-1 contra o São Paulo, com a Arrascaeta em campo, quanto seria? Então é só você parar para analisar. Eu acho que o Flamengo buscou uma solução para um problema. Quando não tivesse o Arrascaeta, joga De La Cruz. Não tem a mesma qualidade técnica, tem uma ótima qualidade técnica, mas não é o debochado. Mas ele corre para todo mundo. O Zinho foi feliz. Quando coloca 2 volantes e ele na frente aqui, ó, ele faz todo esse trabalho aqui, ó, se movimenta pela esquerda, se movimenta pela direita. Ele rouba a bola do Pablo Maia, quase faz um gol no primeiro tempo, na saída de bola do São Paulo, já pela esquerda. Se você olhar a movimentação dele, quando sai o gol do Flamengo, ele está se movimentando pela direita, que ele bota a bola para o Luiz Araújo fazer o gol, né? Mas aí o Michel Araújo... chegar, né? Jogar, correr, marcar, né? Não é só bola no pé é legal, mas precisa um pouquinho também, né? Para chegar, senão os caras fazem gol. Então, aí sobrou a bola pro Luiz Araújo e ele botou lá no canto, fez 1-0, participação dele. No lance do segundo gol, quem é que faz o gol? Ele pega o rebote do goleiro, né? Porque o De La Cruz não é o cara do passe final, ele é o cara do primeiro passe, né? Quando a bola sai, o Pedro faz a jogada dentro da grande área, dá aquele drible de corpo na zaga do São Paulo, o Pablo Maia passa com um carrinho no vazio, aqui você vê o Pablo Maia escorregando para o lado e o Pedro só ajeitando a bola, batendo no gol. O Rafael faz uma defesa maravilhosa e aí o De La Cruz, sem goleiro, bota para o fundo do gol para fazer 2-0. O De La Cruz é uma solução para o Flamengo. Não é à toa que o Flamengo pagou o que pagou. Pagou caro. Não foi barato não, pagou caro, mas ele é uma solução. 16 milhões de dólares, né? Foi o preço do De La Cruz. Está se pagando? Vamos responder isso juntos, Mauro Naves. Sim. Só com os números no jogo de ontem aí, ó. Os números dele, ficou 77 minutos em campo. Foi o primeiro em todos os quesitos na tela. E eu acho que o que mais... Primeiro, assim, né? Empatado com o Luiz Araújo no número de gols e tal. Deu uma assistência, chances criadas, desarmes. Talvez o que chama a atenção dessa tela, Mauro, é que, assim, ele seja primeiro em quesitos que seriam de diferentes posições no campo, né? Sim. Desarme, gol, assistência. Então, assim, é a prova de que ele se movimenta pelo campo inteiro. E aí tem aqui um rubro-negro, eu imagino, que tá falando assim: ô Dani, boa noite, amo vocês, beijo pra você, Borelli. Tá falando que o De La Cruz é o avatar rubro-negro. Ah lá, tá vendo? Já, não, alguma coisa vai surgir para ele. Acho que a tendência, com toda a categoria do Arrascaeta, né, jogador fundamental para o time, mas eu vejo que a tendência é que ele se torne o jogador mais importante no ano para o Flamengo. E foi a grande contratação, porque assim ele faz de tudo. E outra, o Arrascaeta não joga em todas como ele joga. Então, a hora que o Tite precisar de um cara para trás, serve o De La Cruz para frente, serve para o lado, serve tudo. Evidentemente que é o maestro da parada, o 10, como diz o Tite, que não quer tirar do time. Mas De La Cruz, eu vou te contar, e não cansa, né? Não cansa, não sei que hora que o Tite vai poupá-lo, ele não vai querer não, ele vai ficar bravo, porque corre demais, é fundamental para o time, faz tudo, você vê ali nos itens. Inclusive agora, né, na sequência, com 2 gols, semana passada, um golaço aí no final de semana, né, de falta. Ontem chegando na frente, o que mostra que independentemente da posição que ele está, ele chega na frente. Quando você olha lá atrás, é ele que está lá atrás também, tirando. Por isso, nos desarmes também ele está presente. Não, acho que vai ser o jogador mais fundamental do time, que talvez o Tite menos rode. Menos rode, porque na defesa tem muitas opções para mudar. Tirar o Pedro agora não dá também. O Tite deve estar olhando, falando, podia ter usado mais ele lá no Catar, hein? Nossa Senhora. O Dorival está rodando os estádios, agora vai para a Europa, né? Não, agora vai para os Estados Unidos, olhar os campos lá e tal. Mas eles estão rodando aí, assistindo jogos, conversando com técnicos, né? Está rodando o país todo. Não sei se ontem tinha alguém lá da seleção para observar, mas evidentemente que o Dorival vai assistir isso aí. E acho que na Copa América o Flamengo vai perder mais gente do que só os estrangeiros. Não dá para não levar o Pedro. Não dá para não levar o Pedro do jeito que está. Não, o gol de ontem é muito bonito. Esse dia também tirou do goleiro, acho que contra o Nova Iguaçu, de uma forma muito bonita, mostrando técnica. Então não é só aquele pivôzão. Contra o Palestino, que ele deu aquele tapinha na bola. Pedro. Não é que a gente estava vendo hoje mais cedo, né, Pascoal? Não é... exatamente. Não é só o centroavante que está ali, que faz pivô, que cruza, ele pula. Não, ele tem técnica também. O drible que ele dá ontem.
Que ontem ele não fez o gol porque o Rafael realmente operou um Sim, milagre sim. e aí tinha o De La Cruz ali no rebote. A fase é maravilhosa do Pedro e aí é isso. Vai melhorar o time. Não vejo uma tendência do Flamengo, o Flamengo vai cair de produção. Não vai porque os caras vão descansar. Domingo tem um joguinho bom, né? Vamos ver. Um jogo Tem um legal. negocinho num joguinho, é isso? Tem. O jogo bom, hein, Zinho? Jogo bom, hein? E vou te falar, hein? O Palmeiras não vence desde 2017 esse Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo? Tem, tá engolido lá. Os caras vão querer ganhar. E perdeu ontem, ixi. Tá engarrafado o negócio. O Flamengo vai estar. Desde 2017. Amanhã a gente vai falar bastante desse Ixi, Fred, Maria. Flamengo, Palmeiras e Flamengo, né? Eu vou ler só uma mensagem, já que vocês estão falando de Palmeiras, antes de ir pro intervalo aqui, que é o seguinte, o Luciano tá falando assim, boa noite, Daniela, eu gostaria que você comentasse que o Internacional jogou sem Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia, e venceu esse Palmeiras. Pois é, pessoal, e o Flamengo, hein? O Flamengo que venceu o São Paulo aí, né? Afundou ainda mais a situação, a crise lá no São Paulo, né? Ao ponto dos caras perderem um treinador, o treinador caiu, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo jogou futebol, o Flamengo jogou bola, o Flamengo que estava, né, ali diante da sua torcida, o Zinho falou, e o pessoal do ESPN FC também não pouparam elogios para esse time do Flamengo, né? Foi questionados ali algumas situações da qual aconteceu, né? Quando o Tite fez algumas trocas que deu mais volume para o time do São Paulo, mas o Flamengo, os que tiveram em campo, soube segurar, soube ali lidar com a situação, né? O São Paulo que ainda chegou a fazer um gol e quase fez o gol de empate, né? Quase, para quem não entende, quase fez o gol de empate, mas não fez, então o Flamengo ganhou o jogo de 2-1. E destaque, né? Destaque para o De La Cruz, que é um jogador excepcional, um jogador, né, que o Flamengo fez muito bem, acertou demais na contratação desse jogador. O Flamengo há algum tempo não acertava em cheio na contratação de um jogador, né? Você vê, o Flamengo sente quando ele sai, tanto que ontem o Flamengo sentiu na saída do De La Cruz. Quando o De La Cruz saiu, o Flamengo sentiu, para você ver o quão esse jogador ele é fundamental no esquema tático do Tite e o quanto ele é fundamental nesse elenco do Flamengo, né? O Flamengo fez uma baita contratação com esse jogador. Luiz Araújo também fez um baita golaço. Como a gente geralmente fala no futebol, né? A lei do ex, né? Foi a lei do ex aí que prevaleceu. Ele, quem não sabe, ele jogava no São Paulo, fez um baita golaço, né? O gol do De La Cruz foi num chute do Pedro, a qual o goleiro Rafael espalmou. O De La Cruz chegou, oportunista, fez o gol, né? Saiu para comemoração. E depois, nesse jogo também, acredito que o Tite ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Teve uma pequena boa dor de cabeça, se você for ver nisso aí, porque o Bruno Henrique jogou demais, né? O Bruno Henrique jogou muito. O Bruno Henrique, ali a gente não sabe quanto tempo o Cebolinha vai ficar de fora, mas o Bruno Henrique vai atuar ali naquela posição. E se o Bruno Henrique continuar jogando, dependendo do tempo que o Cebolinha ficar afastado, o Cebolinha vai ter que brigar para pegar posição novamente nesse time do Flamengo, porque o Bruno Henrique jogou demais. A gente sabe do potencial desse jogador, né? Um jogador muito versátil, muito veloz, um jogador que vai para cima, um jogador que tem as características que o torcedor do Flamengo está pedindo, né? Já que o Flamengo não tem jogado aquele futebol brilhante de gols, jogadas e não sofrer gols, né? Mas não sofrer gols, que eu digo, nos últimos jogos o Flamengo tem sofrido gols, mas tem feito o dever de casa, que é ganhar os 3 pontos, independente de como seja. Ganhar 3 pontos é igual gol feio, não existe gol feio, existe feio é não fazer gols, né? Então, ganhar 3 não existe forma feia de ganhar 3 pontos. Forma feia é não ganhar os 3 pontos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo ajudando nós, até a próxima. Fui!